Graças a Deus. Vamos trazer a palavra de Deus, que está no livro de Mateus 24, dos versículos 36 ao 45, tá? O arrebatamento na visão de restauração. Isso é importante, tá? Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não percebeis. Amém? Graças a Deus. No versículo de número 36, a palavra de Deus, ela é bastante clara, porque são palavras de Jesus. E observe a visão de restauração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Por que Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe? Porque Jesus estava na terra. Você imagina Jesus dizendo: eu sei a hora que eu tenho que vir. Aqueles fariseus, aqueles hipócritas, eles iam matar Jesus porque Jesus sabia a hora que ia voltar. Essa informação está a nível de Deus, nem dos anjos, está acima dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, dos querubins. Essa informação está com o Pai. É claro que Jesus, quando ascendeu aos céus, sentado à destra de Deus, Jesus agora sabe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sabe. Porque agora ele já está entronizado. Enquanto o Espírito Santo prepara a igreja para o encontro, aleluia, Jesus, eu creio que já está às portas para buscar a sua igreja diante do toque da última trombeta. Aleluia. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ora, gente, Noé levou cerca de 90 anos para construir aquela arca. E levou mais 10 anos para entrar dentro da arca. Não foi algo tão simples o que Noé fez. Diga-se de passagem, enquanto ele construía a arca, ele era alvo de severas críticas. O que você está fazendo isso aí? Para que fazer um barco no deserto? E aquilo ali passou longos 90 anos. Noé foi chamado de louco, de fanático. Noé foi absurdamente criticado. Todo mundo ficou contra Noé porque Noé dizia que ia chover. E ninguém sabia o que era chuva. Tá bem? E é o que acontece hoje. Ninguém sabe o que é arrebatamento. Na mesma situação que dizia Noé vai chover, hoje a igreja diz haverá o arrebatamento. E está aí. E nós vamos ver aqui, nos versículos seguintes, que é assustador o que está para vir. Olha só. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos,
A palavra do Senhor está falando aqui que o mundo não percebe as coisas espirituais. É impercebível. E o assustador disso é que muitos cristãos estão extremamente distraídos. Isso nós podemos ver claramente. Porque para o arrebatamento, o grande critério, que está no capítulo seguinte, é ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do conhecimento. Azeite na vasilha e azeite no candelabro. Na lâmpada, azeite na lâmpada e azeite na vasilha de reserva. O azeite na lâmpada, a palavra, e o azeite de reserva, o Espírito Santo. Uma coisa depende da outra. Ninguém será arrebatado por ser arrebatado. Não, tem que se ter um compromisso com Deus, um comprometimento. E você só demonstra comprometimento quando você se envolve com a palavra de Deus e quando você se envolve com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o mundo não está percebendo o que está acontecendo. O mundo não está se dando conta do que está acontecendo. Versículo 39. Assim como Noé. 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Esse levou a todos aqui está falando do que o dilúvio fez. O que a arca fez foi salvar aquelas 8 pessoas e aqueles animais. O que o dilúvio fez foi levar a todos que ficaram do lado de fora. E a Bíblia está dizendo, Deus, o Senhor, vem buscar, Jesus vem buscar a sua igreja comprometida com Ele, aleluia, e todos os demais vão ficar de fora. E estarão aí vivendo em meio à tribulação e grande tribulação. Versículo de número 40. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Esse campo, irmão, é um mundo. Tá bem? E é no mundo, aqui não está falando de igreja, está falando no mundo. Por que lá no mundo vai ser tirado um e deixado o outro? Porque lá no mundo estão os cristãos. Eu vou melhorar a frase. Lá no mundo está o crente e o cristão. Será tomado o cristão e deixado o crente. Por quê? Porque esses que estão no mundo, à luz de restauração, são aqueles que vivem a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus. Aleluia. Esses serão tomados, está dizendo aqui que eles não estão fora da igreja, mas que naquela ocasião estão palmilhando esta terra, comprometidos com Deus. São os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Homem e mulher que pregam a palavra de Deus, verdadeiros cristãos, que andam pelo mundo pregando o evangelho. Versículo 41. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Quando nós observando aqui, está falando 2, sexo feminino é mulher. Na visão de restauração, mulher é a tipologia de igreja. E as 2 mulheres estão no moinho. O moinho serve para trilhar o trigo. E nós sabemos que trigo é palavra de Deus. Então nós vamos transliterar para a visão de restauração. Nós vamos ver que estão lá 2 igrejas preparando o trigo. Está entendendo? Estão lá 2 igrejas servindo o trigo. Aí a Bíblia é clara em dizer, será levada uma e deixada a outra. Como as 2 estão servindo o trigo e será deixada uma e levada a outra. Aí nós vamos ver a quantidade de maus pregadores. Aí nós vamos ver a quantidade de mercenários, de grandes imperadores e de várias seitas que são chamadas hoje de igreja. Aí nós vamos ver de instituições que são ou se tornaram verdadeiros clubes
em que a palavra é servida por certa medida, onde não se pode falar mais sobre o pecado, onde não se pode mais apontar o adultério, onde não se pode apontar mais a avareza, onde não se pode apontar mais, entre outras e tantas coisas, o pecado. E aí será tomada uma e deixada outra. No versículo 40, o anterior, a Bíblia, ela individualiza, traz para o indivíduo comprometido. E no 41 ela traz para a instituição religiosa comprometida com o trigo e que está servindo o verdadeiro trigo, a verdadeira palavra. Aleluia. Bem, você pega aqui no 40, e você engloba todos os cristãos e crentes da face da terra. Será tomado só cristão. Você pega o 41 e pega todas as igrejas. Não estou aqui dizendo aquelas que se dizem que são igreja e que não são. Eu estou dizendo as verdadeiras. E aí você vai pegar aquelas que estão servindo o verdadeiro trigo e aquelas que estão massageando o ego, porque não pode pregar a verdade por causa dos contribuintes. Tá bem? É assustador. Vamos ao 42, como diz a palavra do Senhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o seu Senhor. No 43 fala de hora, e no 44 fala de hora também. E aí nós voltamos lá para o 36, onde nós lemos dia e hora, e agora no 42, 43, 44 fala hora. Bem, significa dizer que eu posso ter uma ideia quase que exata do momento do arrebatamento. E eu provo isso pela Bíblia Sagrada, tá? Versículo 32. Aprendei agora esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Que coisas? Está falando aqui do nascimento da figueira. Na visão de restauração, figueira é Israel. Israel nasceu em 14 de maio de 1948. Nesse ano de 2020, Israel estará completando 72 anos. Aí você vai perceber que Israel já nasceu. E o que tem a ver isso? Bem, você precisa ver o contexto junto com o versículo 34, que diz: em verdade vos digo que não passará essa geração. Que geração é essa? A geração do arrebatamento. Não vai passar essa geração. Que geração é essa? A geração do nascimento de Israel. Bem, nós precisamos saber quanto que é uma geração, e a gente fala repetidas vezes aqui. Uma geração, segundo a Bíblia de Thompson, 90 anos, que foi o tempo que Noé levou para construir a arca, levando em consideração que os teólogos dizem que Noé ficou mais 10 anos para depois entrar na arca, e depois que entrou na arca, mais 7 dias, e não choveu, só choveu depois do 7º dia. 90 anos, concluiu, 10 anos depois entrou, 7 dias depois choveu. Aí você entende o período de uma geração. Vai de 90 a 120 anos, como diz a Bíblia, pentecostal para uma geração. E você pega 72 anos que passou e você passa a entender que temos menos tempo do que nós imaginamos. Segundo a palavra de Deus, uma geração ela irá se concluir no ano 2068. Mas o que a Bíblia diz que não passa 2068. Mas nós podemos assegurar, como diz a Bíblia, porque ela é enfática em dizer que passará o céu e a terra, a sua palavra não vai passar, que é nesse intervalo. Que intervalo, irmão?
1948 a 2068. Aí você vai observar as coisas que estão acontecendo ao derredor, onde o homem não tem mais o que ser degradado, a moral degradada, não tem mais o que fazer de absurdos, não tem mais o que fazer de heresias, de afrontas contra o Senhor. E você vai entender que nós estamos mais próximo do que nós imaginamos. Aleluia. E aí você passa a entender que não dá para saber dia e hora, mas nós podemos perceber que nós estamos nos momentos da volta de Jesus. Dobre a sua atenção. Será tomado um no campo e deixado o outro. Dobre a sua atenção. Será levada uma e deixada a outra que estão no moinho. Glória a Deus. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Jesus usa aqui a figura do ladrão como metáfora, figura de linguagem, tá bom? Jesus não é ladrão, mas a figura de metáfora me faz entender que o agir de Deus será imperceptível como o ladrão. Ademais, o ladrão só leva coisas boas de dentro de uma casa. Jesus não vem levar qualquer coisa, não. 44. Por isso estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não espereis. Está vendo? 44 diz a hora que não espereis. Já não fala mais em dia. Passa a entender, a ficar bem claro que não chegou ao intelecto do homem o dia e a hora que Jesus vem. Mas é possível perceber que é nessa geração. Foge à razão humana. Mas é possível, dentro de um contexto, dobrar a atenção. Porque o próprio Jesus já avisou: dobre a sua atenção. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.